Paz do Senhor para os irmãos. Já que todos estão de pé, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Os irmãos que puderem abrir a Bíblia e me acompanhar na leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Só até aqui por enquanto, podem sentar. Muito obrigado mais uma vez, pastor Ulides, por esse espaço maravilhoso. O senhor pode fazer com muita excelência, bem mais que eu, e mesmo assim confia que eu posso trazer alguma reflexão interessante para os irmãos. Muito obrigado. Irmãos, o Evangelho de Marcos, nós temos motivos para crer que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, por várias razões. A principal delas é que eu tenho só 4 passagens de Marcos que eu não encontro nos demais evangelhos. O demais, se de repente eu perdesse todo o Evangelho de Marcos, de todas as Bíblias, eu ficaria com 4 passagens perdidas, o resto tudo nos outros livros. E que ao longo da história os outros autores foram fazendo ampliações de Marcos. Mas o que é realmente interessante não é isso, é o objetivo, para que Marcos escreveu. Temos bons motivos para acreditar que ele tentou, ou conseguiu, é claro, mas nos apresentar Jesus como um grande Deus, poderoso, um homem simples, acessível e todo-poderoso. Talvez Marcos tivesse em mente a mitologia grega e os deuses da mitologia. Há quem diga que os gregos criam plenamente nos deuses do Olimpo, outros que não, que era uma forma de enxergar o mundo através da arte. E aí eu tenho o panteão, a mitologia, mas de qualquer forma era muito forte essa cultura. E aí eu tenho lá os deuses gregos, todos bonitos, todos poderosos, eternos, que tinham um defeito. Quem é da história aqui, da filosofia, sabe, os deuses gregos têm um defeito: eles são raivosos e vingativos. Mas são bonitos, são poderosos, são piedosos algumas vezes, mas são raivosos, e vingativos. E aí eu tenho Marcos, que vai nos apresentar um Jesus mais poderoso do que qualquer deus da mitologia grega. Um Deus que não é raivoso, um Deus que não é vingativo, pelo contrário, é um Deus que perdoa. E enquanto os deuses habitam no Olimpo e vêm para a terra só para fazer maldade, ou se vingar dos homens, Deus veio a esse mundo para salvar o pecador. Então, temos motivos para crer que Marcos tinha esse objetivo. Eu quero apresentar para vocês um Deus que vale a pena conhecer, um Jesus que vale a pena seguir, um Jesus que é todo poderoso. E essa aqui é uma história muito conhecida, daquela mulher que sofreu de hemorragia, e enfrentou a multidão, foi lá e tocou em Jesus. Quero chamar a atenção de um detalhe para os irmãos, Alguém que consegue, alguma Bíblia aí, temos muitas traduções que com certeza fala o nome dessa mulher. Olha aí na sua Bíblia, se no versículo 25 está o nome da mulher. Ninguém procurou saber o nome dela. É uma pessoa tão importante naquele momento em relação ao que estava acontecendo ali, que ninguém falou: qual que é seu nome? Eu vou anotar aqui para contar depois a história. Só fala, era uma mulher. Lembra desse detalhe? Irmãos, outra questão é que essa mulher sangrava o tempo todo. Nós sabemos o perigo que é isso. Quando acontece um acidente de trânsito, por exemplo, a pessoa está com hemorragia, tem que pressionar logo, com o que tiver na mão. Porque se não parar a hemorragia, a pessoa morre.
Imagina alguém que sangra o tempo todo há 12 anos. Eu estou falando da questão física, dessa pessoa ter anemia, ter que se cansar muito rápido, né? Imagina na medicina do primeiro século da era cristã, na medicina de 2017 anos atrás, né? O avanço tecnológico da época e as possibilidades médicas que eu tinha à disposição. Tanto é que no versículo 26, Marcos diz que ela padeceu na mão de muitos médicos, gastou tudo que tinha e ninguém ajudou. Quando eu leio a mesma passagem em Lucas, Lucas era médico, ele pega leve, ele coloca assim: os médicos não puderam ajudar, né? Ele dá uma aliviada para a classe dele, médica. Mas Marcos não quer nem saber, né? Marcos já falou: esses médicos não serviram para nada, né? Só que tinha algo pior ainda para essa mulher. Os irmãos puderem voltar comigo em Levítico capítulo 15, no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, o próximo livro é Levítico, capítulo 15, livro da lei de Moisés. Levítico, capítulo 15, o versículo 19. Diz assim, Levítico 15, 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. A lei de Moisés dizia que essa mulher estava impura até o final do dia, só que ela sangrava todos os dias. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não pode mais ganhar um abraço do filho, um abraço da filha, um abraço do esposo. Imagina você há 12 anos sem poder tocar na pessoa que você gosta, convive na sua casa. Isso é o que a lei dizia. A roupa que ela usava só podia ser dela, a colher que comia, o prato, não podia ser de mais ninguém, porque essa mulher era impura cerimonialmente. Imagina a condição, a situação de quem vive assim. Eu tenho um corpo frágil, eu vivo doente, eu gastei tudo que eu tinha com o médico, ninguém pôde ajudar, e para melhorar mais ainda a minha situação, eu não posso sequer ganhar um abraço da pessoa que eu gosto, não posso ganhar um carinho, eu não posso nem emprestar um copo de água na minha casa, porque o copo que eu bebo água está impuro, está sujo. Essa era a condição dessa mulher. Importante historicamente, nem lembraram do nome dela. Saudável, nem um pouquinho, dinheiro acabou. E impura conforme a lei de Moisés. Essa mulher, ela vai ouvir falar de Jesus e vai atrás dele. Verso 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Queridos, essa mulher aqui enfrentou a lei de Moisés abertamente, quando foi no meio do povo, esbarrando em quem estava nela, para chegar até Jesus e tocar nele. Ela fez todo mundo ficar impuro, de quem estava naquela multidão, para conseguir tocar em Jesus. Foi isso que ela fez. Ela desobedeceu a lei de Moisés, mas por uma ótima causa, para tocar em Jesus e receber a sua cura. A dizer o seguinte, meus queridos: talvez haja uma barreira natural, ou que seja cultural, né, que te impeça de chegar a Deus. Mas obstáculo é aquilo que você vê quando tira os seus olhos do objetivo. Essa frase é motivacional, li em algum lugar, mas eu posso aplicar aqui. Se o meu alvo é Cristo, se o meu alvo é a minha salvação, se eu quero uma cura, se eu tenho um pedido a Deus e eu espero, eu não posso olhar para obstáculos, tenho que olhar para Cristo, né? Eu tenho que olhar para o Pai e ir em direção a Ele. Existe algo que impede você de se converter a Cristo hoje? Existe algo que te impede de renovar a sua aliança com Deus? De ter uma vida de oração, de busca pela palavra de Deus? Tem algo que te impede? Por que que ainda te impede? Se o seu caminho é Cristo, venha até Cristo. Se o seu caminho não é Cristo, eu te pergunto: o que você faz aqui hoje? Quem está aqui porque reconhece que o único caminho é Jesus, que Ele está à porta e bate,
E Ele te convida hoje, venha para Ele. Essa mulher aqui, ela tinha todos os motivos para não ir na multidão e para pensar, eu vou esperar Cristo vir até a mim. Não, ela não quer nem saber, vai lá, onde Jesus está, e enfrenta o que for preciso para chegar até Jesus. Vale a pena? Jesus vale a pena? Ter a sua vida transformada por Cristo vale a pena? Irmão, se vale a pena, eu preciso vir aqui e aceitar a Jesus. Eu preciso viver essa vida. Não é esperar que Ele venha até mim. Quantas vezes eu já ouvi a expressão, o dia que Deus quiser que eu me converta, Ele toca no meu coração. Não, Ele não toca, Ele bate a porta, quem abre é você. Eis que estou à porta e bato. E a quem abrir, eu vou entrar em sua casa, vou cear com Ele e Ele comigo. O livro de Apocalipse fala isso para a gente. Verso 28. Porquanto pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Nós assistimos muita televisão, assistimos muito filme, e eu espero que quando Deus fizer um milagre para mim, que tenha um vendaval, e que as luzes se apaguem, e o céu fique claro na metade da noite, eu escute os anjos tocando, e a própria voz de Deus que vem me dar a cura. Nós esperamos essas coisas. Nós esperamos sempre um evento, tipo Oscar, para que Deus fale comigo. Eu espero um arrepio, espero um barulho, espero uma profecia. Essa mulher aqui não esperava nem que Jesus olhasse para ela, se eu tão somente tocar. Se você que está aqui hoje pensar isso, se eu tão somente orar, se eu tão somente confiar nele, se você crer, não estou dizendo que Deus não fala de modo extraordinário, fala, mas muitas vezes Deus fala individualmente e fala só com você, e isso não faz o seu milagre ou a sua bênção ser menos importante do que Ele faz para que todos vejam. Essa mulher aqui não esperava que viesse um anjo e falasse com ela, que o céu abrisse ou fechasse, que chovesse, que relampeasse, que tivesse um terremoto, que nada. Ela vai dizer, eu vou tocar em Jesus. Ela saiu de casa para, eu vou tocar em Jesus. Sabe de outra coisa? Muitas pessoas vêm à igreja fazer uma fezinha. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Fazer uma fezinha. Eu vou no culto hoje, vai que dá certo. Não tem para onde ir mesmo. Shopping hoje não presta, eu vou para a igreja. Vai que lá eu consigo a minha bênção. Essa mulher aqui saiu de casa e falou, se eu encostar nele, eu vou ficar curado. Ela saiu de casa com a certeza de que, tendo um encontro com Cristo, sua vida ia mudar. Tem pessoas aqui essa noite que saiu de casa para fazer uma fezinha aqui nesse culto. Teve gente que saiu de casa e pensou, neste culto eu vou ouvir a voz de Deus, não é? Neste culto, hoje, vou ter minha vida transformada. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é que vai sair daqui com a bênção na mão hoje? Quem veio fazer uma fezinha, ou quem saiu de casa com a certeza de que Deus vai falar com você essa noite, de que eu vou ouvir a voz de Deus? Em todo o Novo Testamento, eu não encontro uma pessoa que recebeu um milagre porque Jesus queria demonstrar o seu poder para essa pessoa. Não. Eu não encontro um milagre para que Jesus pudesse demonstrar o poder dele. Não. O milagre sempre tinha um com Jesus, para aquele que cria. A fé vem primeiro. Você crê em Jesus e Ele te dá aquela bênção que você espera. Você crê em Jesus, recebe um milagre. Quando Deus fizer o milagre eu vou crer. O Novo Testamento não diz isso. O Novo Testamento diz, creia. Você crê em Jesus? Você crê? Você pode falar, eu creio? Versículo 29. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e nela sentiu o seu corpo livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? 31, responderam os discípulos, vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem me tocou?
Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A resposta dos apóstolos, dos discípulos, foi interessante. Jesus, a multidão, todo mundo encosta. Mas uma pessoa tocou em Jesus, de modo que chamou a atenção dele. De todos nós aqui, todos cantaram, todos levantaram as mãos, todos oraram. Mas tem alguns que tocaram em Jesus e chamou a atenção dele. Teve alguns que oraram, e isso chamou a atenção de Deus. Falou, essa oração chamou a minha atenção. Essa pessoa, essa irmã, esse irmão, essa avó que está aqui, esse filho, esse pastor, tomara que ele tenha ouvido a minha oração, quando eu levantei a mão, tomara que tenha chamado a atenção de Deus. Sou como você, as mesmas dificuldades, os mesmos medos. Aquele dia que eu acordo cheio de fé, aquele dia que eu acordo parece que eu não tenho fé nenhuma, igualzinho você. Mas em todos esses dias eu conto com a misericórdia de Deus. Estão lembrados que ninguém quis saber o nome daquela mulher, tanto é que não ficou registrado na história, nós não temos. E Jesus é a primeira coisa que faz. Quem me tocou? Quero saber quem é você. Jesus não é um santo milagreiro, porque o milagre já tinha acontecido, Jesus sabia disso. Mas Jesus queria voltar e dar atenção para aquela pessoa. Queridos, eu tenho dificuldade de decorar o nome dos meus alunos. O menino forma comigo e eu não sei o nome dele. E eu posso não saber o seu, e com certeza eu não sei nem de 20% de quem está aqui. Mas Jesus está interessado em saber quem é você. Mesmo que eu nunca saiba, que os pastores aqui, os demais pastores nunca saibam, mas você veio aqui, não por mim, veio por Ele. E Ele quer saber quem é você. Jesus quer ouvir a sua história, quer saber de onde você veio, quer saber quem é esse que tocou nele e chamou a atenção de Jesus. De mim saiu virtude, a tradução clássica fala isso. De mim saiu poder. Quero saber quem é essa pessoa. Sabe de algo mais, irmãos? No versículo 22, volta comigo, Marcos capítulo 5, versículo 22. Diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Verso 24. E Jesus foi com ele. Aqui nós sabemos da história, Jesus vai curar a filha de Jairo daqui a pouco. Para a publicidade do ministério de Jesus, curar a filha de Jairo, um grande nome da sinagoga, seria perfeito. E ele vai, Jesus está indo. Enquanto ele vai curar a filha de Jairo, pessoa importante para a sociedade, Jesus para e dá atenção para uma pessoa que ninguém queria saber quem era. E ele dá a mesma importância. A mesma importância que Jesus vai dar para Jairo e para sua filha, ele para e dá atenção para essa mulher que nós não conseguimos trazer o nome na história. Para nós, para homens e mulheres como nós somos, tem aquele que é mais importante e menos importante, nós somos assim. Depois fazemos um debate ético aqui para saber até onde isso é relevante. Mas quando Jesus olha dos céus, que Ele nos vê, não tem ninguém mais importante que ninguém. E Ele quer saber de todos. E Ele quer saber de você, quer saber a sua história. Ele morreu na cruz para salvar a sua vida, a sua e a minha. Nós cremos, nós vamos para o céu juntos. E Ele vai nos levar. Pastor, mas eu sou tão pecador. Bem-vindo ao time dos pecadores. A salvação não vem de nós, vem dEle. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos leva. Nós cremos, nós aceitamos a Jesus e Ele nos aceita no reino dEle. Você decide andar com Cristo e Ele te traz com Ele para o reino dEle. É isso. Versículo 36. Perdão, irmãos, perdão. 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade.
Então ele lhe disse: filha, a sua fé te salvou, te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Com tudo isso que aconteceu, Jesus ainda diz: quem curou você foi a fé. A mesma fé que, se nós tivermos hoje, haverá cura aqui hoje, não é? A mesma fé que, se nós tivermos hoje, haverá casamentos restaurados aqui essa noite. A mesma fé. O poder de Jesus, a palavra de Jesus é para todos. Quem vai alcançar a graça? Aquele que crê. Se nós crermos, teremos nossa vida transformada. Se nós crermos, teremos uma vida no altar de Deus, uma história transformada. A palavra é essa. E essa mulher conta para Jesus, ele fala: sua fé te salvou. Tem só um detalhe, eu já quero finalizar. Não é a fé por si só, não é fé na fé, não é acreditar e pronto. Isso é coisa para palestrante motivacional. Acredita aí, olha para o espelho, sorri e repete. Quem gosta de empreendedorismo aqui já viu muito isso, né? Olha para o espelho, sorri e repete. Isso é fé na fé. Eu não tenho fé na fé, eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé na palavra de Deus. Essa mulher saiu da casa dela tendo fé em Jesus. Ele vai tocar em Jesus e ela vai ser curada. E Jesus disse: a sua fé te curou. A fé em Jesus. Você que está me ouvindo, vai me ouvir pelo YouTube daqui a pouco, me ouve pela Rádio Paz FM, você que me ouve aqui na sede de Campinas, tenha fé em Jesus e na sua palavra. Talvez eu estou dedicando a minha fé em algo que não é Jesus, e nunca acontece, porque eu não crio em Jesus. Eu creio em Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 1, e o profeta pergunta: quem creu na nossa pregação? E eu sempre respondo em pensamento: eu creio. Os irmãos creem comigo? Podemos orar juntos? Podemos orar de pé? Pedir a Deus que renove a nossa esperança nele,